Um policial abriu a porta do inferno por acidente. E agora monstros estão invadindo a Terra. Fique até o final para ver se a humanidade sobrevive. No coração da madrugada, um Mac machucado foge pela cidade enquanto tenta despistar as autoridades. Ele cai em um viela e solta uma risada ao acreditar que não resistirá. Subitamente, o sangue espalhado eleva-se no ar e uma silhueta enigmática, com capuz, promete mantê-lo vivo caso Mac preste fidelidade. Mac concorda, e o desconhecido emprega sua força para suspendê-lo e firmar o acordo, fazendo o corpo de Mac reluzir e urrar de agonia. Quando os guardas finalmente alcançam a viela, deparam-se com uma torrente de sangue nas paredes. Em pouco tempo, o pandemônio domina as ruas, com indivíduos perecendo por todos os lados sob o ataque de criaturas, enquanto o encapuzado observa serenamente e Jake berra. Enquanto labaredas colossais devoram tudo, descobre-se que isso é, na verdade, uma premonição de um monge chamado Shan. Ele prontamente junta seus itens e avisa seu mentor que seu pai, conhecido como o feiticeiro Wei-Tian, voltou ao mundo, e por isso ele precisa partir para impedi-lo. Ao mesmo tempo, Jake e seus parentes desembarcam em Bangkok. Eles deveriam estar aproveitando as férias, mas Jake insiste em atender chamadas do emprego. Sua mulher, Prang, o censura e reforça que ele deve dar prioridade à família. Então Jake jura se esforçar mais, enquanto relembra seus tempos como agente das ruas. Ao se virarem, notam que sua filha desapareceu. O casal inicia uma busca frenética por todos os recantos da cidade, e após correrem por algum tempo, encontram Lu conversando com Chan sobre uma ponte. Eles advertem Lu por se separar sozinha e expressam gratidão a Chan por protegê-la, mas Chan os choca ao já conhecer o nome e o semblante de Jake. Chan afirma que o encontro deles era predestinado e que Jake é aquele gerado na morte sob uma, nomeando-o o protetor dos portais. Ele alerta Jake que enfrentará enormes provações e perderá tudo, mas Jake considera Chan apenas um desequilibrado e parte com seus familiares. Mais tarde, no centro comercial, Lu mancha sua blusa com sorvete e Prang a leva ao toalete para lavar. Nesse instante, Mac adentra o centro comercial e colide com um indivíduo, apenas para lhe oferecer um doce antes de puxar uma arma e assassiná-lo. A multidão entra em desespero e tenta escapar enquanto Mac prossegue disparando a esmo, eliminando clientes e trabalhadores. Um grupo corre para a saída, mas Jake enfrenta a confusão para alcançar sua família e instrui que se abriguem no banheiro enquanto ele tenta auxiliar. Quando o oficial Arati chega e começa a percorrer o centro comercial, Jake se desloca sigilosamente, orientando as pessoas a permanecerem ocultas. Quando Mac se distrai com uma boneca suja de sangue, Jake aparece com sua arma e exige que Mac solte a dele. Mac parece impassível e utiliza a boneca para falar com Jake em tom pueril, ridicularizando-o por ser americano e mencionando Lu e o sorvete. Jake ameaça eliminar Mac se ele não se entregar, e Mac dispara, obrigando Jake a se esconder outra vez. Oculta nas proximidades, uma jovem em prantos tenta usar o telefone, mas Mac a derruba. Do lado de fora, um esquadrão de policiais e bombeiros cerca o local. Jake provoca Mac, chamando-o de louco para fazê-lo dialogar com a boneca novamente. E quando ele se descuida, Jake emerge e atira. Mac tomba de joelhos enquanto Arati surge atrás dele, mas ele permanece indiferente. Ele agradece a Jake por abatê-lo, declarando que agora o ritual está concluído e chamando-o de o protetor. Subitamente, o corpo de Mac começa a arder e explode, fazendo o edifício inteiro vibrar. A fumaça sobre o centro comercial forma um crânio que ruge, e chamas são lançadas em todas as direções da cidade. Prang puxa Lu para fora do banheiro e elas correm para o exterior, apenas para depararem com um ônibus batendo e pessoas se agredindo por todos os lados. Até um bombeiro está apunhalando alguém. A dupla não tem alternativa senão retornar correndo ao centro comercial. Enquanto se movem cautelosamente, veem um homem golpeando incessantemente a cabeça de outro contra um balcão e um cadáver na recepção. Um sujeito desequilibrado aparece na esquina e tenta agredi-las. Então Prang arremessa um manequim contra ele e golpeia sua cabeça com um braço plástico. Logo após, Prang e Lu sobem pela escada rolante, mas percebem mais homens transtornados perseguindo-as. Prang posiciona Lu na borda externa da escada e a faz escorregar, enquanto ela desce os degraus de forma comum, usando o braço do manequim para combater os homens que avançam. Lu chega ao piso inferior, mas um homem a segura. Então Prang, em pânico, neutraliza um adversário e acerta o outro para salvar sua filha. Elas escapam e encontram uma saída traseira bem a tempo de ver um ônibus estacionar. O condutor sai e é atacado por outra pessoa,
desencadeando uma confusão. Prang tenta fugir com Lu, mas depara-se com violência, armas, chamas e colisões de carros em todos os lados. Após muita correria, elas conseguem se abrigar em um pequeno mercado. O celular de Prang está inoperante. Então, ela se desloca com cuidado, ignorando o cadáver no balcão, para tentar o telefone da loja, mas ele também não funciona. Nesse instante, um homem grotesco invade o estabelecimento. Derruba alguns produtos e examina o corpo. Ele começa a vasculhar o local, obrigando Lu a se mover para ficar oculta. Infelizmente, ela deixa escapar um suspiro quando um corpo colide contra a vitrine externa e o estranho a descobre. Quando ele está prestes a atacá-la, Prang o golpeia por trás, derrubando-o. Enquanto isso, Jake e Arat despertam sem compreender como sobreviveram, já que estavam tão próximos da explosão. Eles também observam que não há corpos por perto. Jake avista uma figura parada nas proximidades, mas ela some quando ele pisca. Arat encontra marcas de sangue e nota que são muito antigas. Ao ouvirem barulhos, eles vão investigar e deparam-se com uma mulher segurando uma faca. Ela se vira, exibindo um rosto horripilante, e salta sobre Arat, apunhalando-o até a morte. Jake atira, mas as balas não têm efeito, e a mulher o ataca em seguida, iniciando um confronto. Após certa resistência, Jake consegue imobilizá-la, ao acertar sua cabeça. Em seguida, ele corre e se esconde, mas a mulher se recupera depressa e sai à sua procura. De repente, seus membros se estendem, e ela salta para se arrastar pelo teto. Jake prossegue se movendo furtivamente, mas a mulher acaba encontrando-o e o puxa para fora. Ele tenta disparar, mas a criatura o desarma e tenta apunhalá-lo. Em desespero, Jake consegue contra-atacar, empurrá-la e fugir novamente. Ele corre para o banheiro, mas não localiza sua família. Enquanto explora o restante do shopping, Jake percebe que todos os alimentos estão deteriorados. Logo, a mulher o ataca outra vez. Então ele a atinge com uma cadeira e tenta fugir. Ela rapidamente bloqueia seu caminho com outro ataque. Então Jake agarra cabos soltos por perto e os envolve nela, prendendo-a a algumas decorações. Ele a golpeia várias vezes sem resultado. Então opta por abandoná-la ali. Voltando a Prang e Lu, elas deixam o mercado e chegam à rodoviária, onde pessoas seguem se agredindo. A dupla tenta se deslocar discretamente, mas um homem barra o caminho. Então elas rastejam sob um ônibus para evitá-lo. Lu avista um veículo com pessoas normais acenando para elas. Então elas aguardam uma oportunidade e correm para entrar. O motorista informa que o ônibus está operacional, mas as chaves caíram fora, e ninguém se arrisca a buscá-las. Prang sai correndo, pega as chaves rapidamente, mas, ao tentar retornar, dois homens enlouquecidos a puxam para trás. Lu chora ao não conseguir segurar a mão da mãe, mas por sorte, um passageiro intervém e enfrenta os homens para salvar Prang. Ela corre de volta para a filha e entrega as chaves ao motorista, permitindo que o ônibus finalmente saia, enquanto vêem o passageiro sendo morto pelos homens agressivos. Infelizmente, o ônibus não avança muito, pois a estrada está obstruída por carros abandonados, forçando Prang e Lu a prosseguirem a pé. Pouco depois, elas chegam ao hotel e encontram corpos lá também. Ao subirem, veem um homem brigando com uma mulher que depois vem atrás delas. Prang utiliza um carrinho de malas como barreira e empurra os agressores para trás, derrubando-os. Outro homem surge no final do corredor, e Prang o atinge com uma garrafa antes que ela e Lu finalmente alcancem segurança em seu quarto. Ao olharem pela janela, veem a cidade inteira consumida pelas chamas. Prang tenta usar o telefone do quarto, mas ele também está inoperante. No shopping, Jake caminha e nota que todas as telas estão com defeito. Para seu horror, ele descobre que a mulher escapou das amarras e continua procurando por ele. Ela se aproxima de uma corrente de sangue na parede e a atravessa. Então Jake decide segui-la. Esse portal estranho o conduz diretamente à rodoviária, que parece deserta. Ao erguer o olhar, ele fica atônito ao avistar um demônio colossal no topo do edifício. A criatura o persegue e esmaga todos os ônibus em que pisa. Jake foge o mais velozmente possível pela cidade, enquanto o demônio passa a devastar construções para alcançá-lo. Ao adentrar um beco, Jake fica preso sem poder recuar, pois os prédios estão colapsando às suas costas. Subitamente uma porta se escancara, e Shanna arrasta Jake para dentro de seu santuário. Chan esclarece que estão em uma dimensão paralela, chamada Barreira, um domínio situado entre o paraíso e o inferno. É um local para almas que se desviaram de seu rumo, e Jake está ali para responder por seus atos. Ao auxiliar Mac a finalizar o ritual,
Jake abriu os portais do inferno e desencadeou demônios sobre a Terra. Quem manipulou Mac foi o pai de Shan, Wei-Xian, um necromante incrivelmente poderoso que também almeja voltar. Como Jake abriu o portal, ele também possui a capacidade de fechá-lo, o que o faz o guardião. Esse é seu fado, pois nasceu sob uma lua vermelha e sua mãe faleceu no processo. Jake não entende nada e só pensa em sua família. Então Chan enfatiza que, ao fechar o portal, ele salvará sua família junto com o restante do mundo. Eles devem se apressar, pois o demônio se fortalece a cada alma que devora. O primeiro passo é localizar Mac. Então, enquanto a dupla começa a procura, Chan revela mais da história. Wei-Xian era um monge extremamente avarento, que roubou os manuscritos de seu mestre, o que corrompeu sua essência e aniquilou seu corpo humano físico. Em desespero, Wei-Xian tentou apoderar-se de um corpo ao possuir seu próprio filho, mas sua esposa frustrou o ritual ao derrubá-lo, e a alma de Wei-Xian foi banida dessa realidade. A tentativa frustrada de posse dotou Chan de vasto saber sobre absorção de energia espiritual e sobre como transitar entre dimensões. A narrativa é interrompida quando Jake avista uma mulher no telhado, acuada por um demônio. Chan alerta que não há tempo, mas Jake dispara para socorrê-la mesmo assim. Quando Chan tenta acompanhá-lo, também é barrado por um demônio. Jake apanha uma alavanca antes de chegar ao telhado, onde se depara com vários demônios. Com gestos ágeis, ele os golpeia um a um, derrubando-os. Em seguida, Jake examina a mulher, reconhecendo-a como uma das vítimas do shopping. Ela soluça ao recordar o ocorrido e se arrepende de não ter falado com seu ex-namorado, confessando que o traiu com seu melhor amigo. Isso justifica porque sua alma está em um limbo. Nesse instante, o demônio colossal surge nas proximidades e começa a demolir o edifício. Então Jake puxa a garota consigo enquanto foge. Infelizmente, o demônio a captura e a engole. Após o demônio se afastar, Jake se reúne novamente com Chan e observa que a garota não sabia que estava morta. Ele recorda que a explosão no shopping foi imensa e deduz que também está morto, o que Chan confirma. Jake entra em desespero ao pensar em sua família, e Chan explica que ele se tornou uma alma desgarrada por priorizar o trabalho em detrimento da família. Contudo, nem tudo está perdido. Jake pode regressar à Terra se utilizar um receptáculo. Enquanto Jake e Chan prosseguem cruzando a cidade, avistam um demônio alado no encalço deles. Eles correm para dentro de um edifício e encontram mais desses demônios, com seu perseguidor pousando logo atrás. Quando os demônios avançam, Chan os enfrenta com seu bastão e notáveis habilidades de artes marciais, intimidando-os o bastante para detê-los. Jake e Chan sobem às pressas e entram em um teatro também repleto de demônios. Então correm o mais rápido que podem para chegar a um ponto exato diante da tela, onde Chan pode ativar um portal. Em um instante, a dupla regressa ao mundo material, onde os demônios não podem acompanhá-los sem um hospedeiro. Jake observa seu reflexo e percebe que está ocupando o cadáver de Arat, o que é excruciante. Chan lhe oferece uma pistola ancestral, que conjura projéteis únicos, e uma lâmina especial, as únicas armas capazes de eliminar Mac. Nesse meio tempo, Mac apoderou-se do corpo de Jake e o utiliza para acessar o quarto do hotel onde está Prang. Os familiares estão apreensivos com ele, mas Mac não consegue interagir com eles e permanece fixado em sua forma original no espelho. Lu faz inúmeras perguntas. Então Mac pega a boneca carbonizada do shopping. Subitamente, o telefone do quarto soa, e Mac atende com entusiasmo enquanto registra anotações. Quando Chan e Jake entram no quarto, Mac e a família já desapareceram, deixando apenas a boneca. Chan encontra o bilhete de Mac próximo ao telefone, enquanto Jake escuta Lu clamando por socorro. Ele olha pela janela e a avista perto da piscina, correndo imediatamente para fora do hotel. Prang e Lu sentem temor dele, pois o enxergam como Arat, e essa distração permite que Mac golpeie Jake pelas costas, derrubando-o. Mac mantém Jake imobilizado enquanto proclama que usurpará sua vida e seus entes queridos, acusando-o de ser um péssimo pai e esposo. Jake provoca Mac com insultos. E, quando Mac reage, Jake se esquiva rolando para o lado. Uma luta se inicia, com ambos trocando socos e chutes repetidamente. Ao tentar usar a pistola especial, Jake é rapidamente desarmado por Mac, e os dois caem na piscina. O confronto prossegue na água, e Jake saca a lâmina especial. Mas, quando está prestes a apunhalar Mac, Prang aponta a arma mágica para eles, exigindo que parem. Ambos insistem ser o verdadeiro Jake, e Prang fica indecisa.
Lu questiona sobre o sinal que sempre faz com o pai para selar promessas, e Jake o executa com o corpo de Arat. Prang atira e tragicamente acerta Jake, lançando-o de volta ao obstáculo, onde sua alma é atacada por um demônio. No mundo real, Mac segue utilizando o corpo de Jake e toma a arma de Prang, enquanto Lu afirma que esse não é seu pai verdadeiro. De repente, um portal sangrento surge na parede, e Mac ordena que o sigam. No obstáculo, a alma de Jake é salva por Shan, que ainda possui o bilhete de Mac do hotel. Revela-se que Mac mantinha contato com Wei-Xian, que lhe forneceu orientações para localizar o sítio do ritual do Portão do Inferno. A dupla segue essas diretrizes e chega a uma casa deserta na floresta, onde uma imensa fogueira sinaliza o Portão do Inferno. No mundo real, Mac conduz Prang e Lu ao mesmo local, onde encontra diversos cultistas possuídos e o misterioso mascarado, que é Wei-Xian. Com o demônio colossal ainda rondando, Jake e Shan se deslocam sigilosamente até acharem o ponto exato, e Shan abre um novo portal. Wei-Xian faz o corpo de Lu levitar sobre o portão e se prepara para sacrificá-la, completando o ritual que o transformará em Deus, mas Jake o interrompe. Um combate se inicia, com os cultistas atacando Jake, que exibe habilidades de luta notáveis e usa a lâmina especial para enfrentá-los um a um, eliminando todos. Mac também se junta à batalha e tenta disparar contra Jake com a pistola especial, mas após trocarem alguns golpes é desarmado. Enquanto os homens seguem lutando, Prang consegue se soltar do bandido que a prendia, nocauteando-o, e recupera a arma. Ela dispara na mão de Wei-Xian para impedi-lo de apunhalar Lu. Mas um cultista, Prang apanha uma faca do chão para neutralizá-lo, e Jake arremessa sua própria lâmina contra um segundo homem que ia agarrá-la. Mac, também com uma faca, continua ferindo Jake, até que Prang lança a arma ao marido, permitindo que Jake finalmente dispare contra Mac. Sua alma é imediatamente enviada ao obstáculo, onde o demônio gigante o consome. Logo após, Shan se coloca diante de Wei-Xian e o distrai, possibilitando que Jake o apunhale pelas costas. Antes de sucumbir, Wei-Xian revela que o único meio de fechar o portão é Jake atravessá-lo. Shan admite que buscava uma alternativa, mas não há outra solução. Resignado com seu destino, Jake se despede de sua família, expressando remorso por não ter estado presente antes. Ele troca um último abraço com eles antes de caminhar até o portão ardente, que o leva instantaneamente ao inferno. O corpo de Jake incinera ao alcançar o portão do outro lado, selando-o definitivamente. O mundo material retorna à normalidade, e Prang leva Lu para a casa de sua avó. Tempos depois, uma mulher enigmática emprega seu poder no portão,